Ivo, como foi o surgimento da Fênix nessa fase aí do Claremont e o Cockrum? Teve aquela saga, né, que eles foram pro espaço, né, e a Jean Grey ficou usando os escudos telecinéticos deles pra eles fazerem a reentrada na Terra, né? E aí, supostamente, ela morreu na queda da nave, né, só que daí ela ressurgiu da morte lá e com os poderes da Fênix, né, e ficou uma coisa meio que não muito bem explicada o que aconteceu, né? Depois que eles foram reticonizar e aí explicaram direitinho o que era a entidade Fênix e tal, né? Mas na época ficou uma coisa meio do tipo, talvez foram os raios cósmicos que reagiram com os poderes mutantes e aí, tipo, liberou um potencial adormecido no corpo da Jean Grey. A gente não sabia até então o que estava acontecendo. E isso foi legal porque o Claremont foi meio que mostrando pra gente, né? A gente foi descobrindo junto, né? Que era a Fênix, a extensão dos poderes dela, né? Cada edição ela apresentava uma coisa nova, assim. Isso. E era legal que a reação dos personagens, principalmente do Cíclope, né? Que era o namorado dela, era meio como a nossa reação também, né? Quando via ela fazendo umas coisas meio do nada, assim, né? Tipo, ela, ela impediu que os raios saíssem dos olhos dele, né? Telecineticamente. Falou, caralho, velho, como é que ela faz isso, né? O lance dela controlar pessoas... Essa aí era muito forçada, cara. O lance dela controlar pessoas inconscientes, né? Tipo, ela fazia as pessoas que estavam inconscientes, tipo, agirem como se estivessem inconscientes e fazendo as coisas que ela queria, rearranjar molecularmente roupas e objetos, né? Tipo assim, ela praticamente podia fazer de tudo, né? Tudo que ela queria, assim, né? E aí, isso foi legal que a gente foi meio que vendo essa crescente da personagem, né? O nível de poder dela subindo, né? Isso. Aquele jogo mental, né? Do mestre mental, fazendo aquele joguinho mental dela, né? Meio pra corromper ela. E no fim, a Fênix Negra, né? Surgindo e o Império Shi'ar preocupado com a salvaguarda do universo, né? Querendo destruir ela. Mas isso aí já é lá pro final. Pois né? O que a gente tá falando aqui, ouvinte, é o seguinte: não é uma coisa construída num arco de 6, 5 edições pra fechar um encadernado, que é uma prática muito comum hoje em dia. O que a gente tem são todas essas informações plantadas no decorrer de um ano ou mais, a ponto de tu criar afeição pros personagens e tu ser abalado de muitos modos, como foi o final da saga em si. Então, esse início do Claremont, o Cockrum, ele foi logo depois sucedido pelas aparições do John Byrne dentro do título dos X-Men, completando muitas vezes uma edição que o Cockrum fazia pela metade, ou até pegando uma edição inteira, uma que outra. E o Claremont e o Byrne já haviam trabalhado antes juntos no título do Punho de Ferro. E também chegavam a trabalhar algumas vezes na Marvel Team Up, que era o título do Homem-Aranha, com histórias junto com outros personagens. E o legal é que teve uma época que eles meio que cruzaram, né, os dois títulos, né, que a gente teve ali o Punho de Ferro, né, a gente teve a Colleen Wing, né, meio que entrando nesse núcleo dos X-Men, né, ela era amiga do... Mas o Homem-Aranha mesmo, naquela história do Arcade, lá, ele chega a aparecer também. Ah, sim, também. Mas essa da Colleen Wing que tu tá lembrando é verdade, isso aí é nesse período que o Byrne ainda tava trabalhando direto também no título do Punho de Ferro com o Claremont, né. Teve até quando eles retornaram lá de Shi'ar, lá, que o Wolverine tava usando a roupa a roupa selvagem, Fang, sei lá o nome do cara lá. Com o colarzinho de riponga. Tem até de crocodilo Dandy lá, dentinho de crocodilo. Tem uma história que os X-Men lutam até, né, contra o Punho de Ferro mesmo. E tem um close do rosto do Wolverine bizarríssimo, né? Que ele tá rompendo uma parede lá, o Wolverine parece sofrer um derrame, assim, mas eu acho que era meio que o John Byrne começando a aprender a desenhar o Wolverine sem máscara, né? Né? Era uma coisa meio... não era comum, né, na época. Era comum e ruim.